Um abraço a você que acompanha a TV Novo Tempo, que acompanha o NT Sul. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio nossa comentarista do quadro Educação, Denise Belladonna. Denise, obrigado por atender o nosso convite e eu já quero começar lhe perguntando o seguinte: você estreia um quadro dentro do seu quadro, chamado Páginas da Educação. Como é que surgiu essa história? Na verdade, o Páginas da Educação surgiu de uma entrevista que eu fui fazer com a professora Silvia Santos, da UBRA aqui do Campus Cachoeira. A professora Silvia, nem sei se ela sabe disso, mas a professora Silvia nos deu uma entrevista por ocasião do mês do professor e ela, então, mencionou alguns dos professores que para ela serviram de exemplo, de inspiração. E enquanto ela falava, a ideia já foi surgindo na minha mente. Eu vi assim da importância, porque Cachoeira do Sul, e aí as pessoas vão também poder confirmar comigo, é uma cidade que tem um histórico de instituições de ensino, de valor, e especialmente de professores que marcam a vida dos seus alunos. Professores assim preparados, que marcaram vida de gerações. Seria o principal objetivo do quadro? Na verdade, o quadro tem como objetivo homenagear o professor entrevistado e também servir de incentivo. E eu acredito que possa, e depois que eu filmei, depois que eu entrevistei as pessoas, eu pude perceber que vai funcionar dessa forma. Aquele professor, especialmente, que assistir, ele vai ter, assim, muitas coisas para tirar desse quadro, das ideias, experiências que esses professores trazem. E até, João Paulo, assim, eu acho que nós poderíamos, com os nossos telespectadores, alargar um pouquinho essa homenagem. Porque os próprios telespectadores podem, lá no Facebook, né, TV Cachoeira, eles podem lá colocar também comentários do seu professor, sim, da sua lembrança, né? Porque esses professores que foram entrevistados, foram professores assim que foram sendo lembrados, não existia uma lista, e cada um, conforme foi sendo entrevistado, alguns davam ideias, e o critério, sim, que foi usado foi assim, que fossem professores que estivessem na mente de cachoeirenses. Então, tem gente de todas as gerações, dá para ver assim, que tem professores que foram professores de avós de alunos de agora, tem professores que foram professores de pais, então eles foram surgindo meio que naturalmente. Davam ideias, muitos até foram procurados, não quiseram dar entrevista, sabe que câmera assusta um pouquinho também, né? Então, aconteceram todas essas coisas durante. Mas os professores que foram entrevistados são aqueles que foram surgindo os nomes nas lembranças de pessoas. Você assina o quadro Educação e fez um trabalho um pouco diferente, né, do que é o desenvolver do teu quadro aqui na TV. Como é que foram as entrevistas? Assim, eu aprendi muito, né? Eu já coloquei assim, eu aprendi muito e acho que as pessoas que vão assistir também vão poder aprender no sentido de que vão reconhecer os seus professores, vão identificar professores que quem sabe só tenham ouvido de nome, né? Vão identificar a história destes professores e ainda vão conhecer outros professores. Eu vi coisas assim, por exemplo, um professor que se aposentou depois dos 80 anos, passou dos 80 trabalhando, e eu vi o brilho nos olhos dele como se ele pudesse estar dentro de uma sala de aula ainda. Eu vi uma professora de história, inclusive, que eu nem a conhecia e nem sabia. Então, essa foi uma assim que uma entrevistada foi aluna dessa professora e disse: vocês têm que entrevistar a professora. E essa professora era professora de história. E quando ela conversava contigo sobre a história, e eu imagino que foi assim com os alunos, parecia que ela era assim, que ela tinha intimidade com o personagem da história. A impressão que dava que ela tinha vivido ali. Professoras que não são, uma coisa que Cachoeira tem, talvez tu possa me confirmar isso também, esse acolhimento, essa cortesia ao ter as pessoas consigo, né, pessoas que vêm de outros lugares. Tem duas professoras que nem brasileiras são de outra nacionalidade e que vieram para cá não no sentido de dar aulas. Isso vocês vão descobrir durante também. As duas têm histórias bem diferentes, mas as duas ressaltaram o acolhimento
da cidade e quiseram permanecer aqui. Você hoje é professora, mas você também foi aluna um dia. A gente pode entender que o professor ele se torna um personagem na vida da gente? Com certeza. Eu lembro de todos os meus professores. Eu também. É mais fácil até, eu acho, para o aluno lembrar do que o professor lembrar de todos, né? E como professora, eu valorizo muito, às vezes até me sinto um pouquinho exagerada achando que eu faço parte, né, da vida do aluno, mas como professora, eu também gosto muito de rever os meus alunos, eu me acho importante na vida deles. E o professor tem isso aí, porque ele é um transformador, né, na vida da criança, do jovem também. Você, ao elaborar toda a ideia, construir esse quadro, você também se preocupou com os ambientes, com os locais das entrevistas, né? Eu queria que você falasse um pouco. Foi muito interessante porque a ideia surgiu daqui, na TV, quando o quadro começou a ser desenhado. Uma pessoa que deu a ideia, né? A Darcy até que foi que deu a ideia. Você podia fazer lá no Viveiro. Eu não conhecia muito bem o local, conhecia, já tinha ido uma ou duas vezes, mas não assim, se tinha ambientes ou alguma coisa. E realmente foi uma coisa que combinou. O Viveiro Cultural é uma livraria que nós temos aqui na nossa cidade e eles gentilmente cederam os espaços, nós podemos ter assim diferentes ambientes e é um lugar que respira cultura, né? É um lugar que você vê exposição, você tem a livraria, como eu já falei, você tem lá encontro de leitores, tem contação de histórias, então tem música, então é um lugar bem policultural. E para nós foi a nossa casa. Nesses dias dessas entrevistas, eles foram muito gentis ao ceder e os professores também gostaram. Foi muito bom. Foi um trabalho muito bom de ser feito. A gente está conversando no NT Sul de hoje com a professora Denise Belladonna, ela que assina o quadro Educação aqui na TV Novo Tempo e fez desenvolver um projeto totalmente diferente, especial, que você acompanha a partir da semana que vem, dia 30 de janeiro, o primeiro quadro. Quarta-feira a gente já deixa o convite para você, não perca porque vai valer a pena. Denise, eu quero te perguntar o seguinte, durante as entrevistas, com certeza você viveu momentos emocionantes. Teve algum que te marcou mais? Na verdade, todos eles me deixaram uma marca, todos os professores, inclusive assim, eu não conhecia a todos, né? São gerações diferentes, vocês vão poder perceber isso. Nós temos dos 90 e poucos aos 60 e poucos anos, então o critério era que o professor não estivesse mais na ativa, né? Que fossem professores que já deixaram as suas marcas. Jubilados. Jubilados, exatamente. E todos eles me deixaram alguma coisa. E o que assim, alguns até me diziam depois, eu quero conversar contigo, nós ficamos amigos. Pessoas que eu nem conhecia, mas nós ficamos amigos. Eu estreitei laços de amizade com essas pessoas, porque me deixaram lições. Assim, aquele brilho, aquele entusiasmo por ter sido professor, eu captei de todos isso. E aí isso me ensinou muita coisa, porque hoje o professor, não adianta nós querermos fugir dessa realidade, parece que a culpa de tudo sempre recai no professor, né? Se tiver que economizar, comecemos pelo magistério, no caso dos órgãos públicos. Se nós tivermos que resolver problemas de violência, onde é que começa? Muitas vezes até transferindo a responsabilidade dos pais para os professores. Isso mesmo. Se o problema é violência, começa-se na educação. Se o problema é eleger alguém para um cargo, vamos valorizar a educação, né? Então, a educação serve de desculpa para muitas coisas. E o professor muitas vezes vem sendo esquecido. E eu vi que eles desempenharam o trabalho deles como um sacerdócio. Todos eles. Vocês poderão perceber isso. E isso é bom para a gente não esquecer da nossa origem professor. Essas coisas todas acontecem e vão nos deixando um pouco desestimulados. Mas e por que nós escolhemos ser professor? Não podemos esquecer esse primeiro amor, né? Denise, eu queria te deixar à vontade agora para você, de repente, fazer alguma consideração de algo que a gente não falou e também fazer um convite para os nossos telespectadores aí no dia 30 aproveitar a estreia do Páginas da Educação. Acho que o que precisa ainda ser dito, vai ser dito nas entrevistas. E eu convido a todos para que possam
encontrar esses professores, reencontrar, quem sabe, algum professor, ou identificar algum professor que só conhecia de nome, a partir do dia 30 de janeiro. A primeira professora entrevistada vai buscar lá na origem do programa. Já é uma das listas da professora Silvia Santos. Então, eu convido a todos para que assistam e possam fazer os seus comentários também, até dar alguma ideia, quem sabe, esse é o Páginas da Educação, primeira edição, né? Quem sabe surjam outras ideias, mas não deixem de assistir, vocês vão gostar. Denise, eu queria te agradecer pela parceria que você tem dedicado aqui à TV Novo Tempo. Acho que é um tema relevante, importante, e digo que não apenas para as gerações que estão hoje na escola, mas a gente pode ver que são construídos materiais para todas as pessoas, como é o caso do Páginas. Então, acho que o que a gente tem é te desejar sucesso e que o quadro aí vá adiante. Tomara. Obrigada. Então tá certo, a gente volta com você, Darcy, e deixando aí o convite, então, dia 30, quarta-feira da semana que vem, Páginas da Educação. Com certeza vale a pena assistir. É o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história. Então eles têm que gostarem daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos